Olá, tudo bem? Bom dia, gente. Esse é o projeto Ancestralidade de Futuro. Nós estamos aí na nossa terceira e última roda de conversa. Eu sou a Natália Silva, eu sou uma mulher negra de cabelo cacheado, estou com os cabelos soltos, com uma blusa branca, uma calça vermelha, óculos pretos. E nós estamos aqui num ambiente aberto, tem um rio atrás, algumas flores, algumas árvores. Estamos sentadas à mesa. Estou dizendo estamos porque estou aqui com Natália, também, minha xará e companheira. Natália, quer se apresentar, por favor? Olá, gente, eu sou Natália Pereira, eu sou criadora da empresa Imaná, trabalho com mulheres. Eu sou uma mulher parda, cabelo longo, liso, estou de vestido azul e na minha companhia aqui, a minha xará Natália. Maravilha. Gente, esse projeto Ancestralidades de Futuro, ele foi aprovado pelo PROAC, né, do edital 23 de 2022, então essa é uma realização. Estamos aqui com o nosso livro, que é o produto final do nosso trabalho, Território Ancestral, Vozes Femininas. Faz parte do projeto, então, além do livro, né, o produto do nosso trabalho, a gente também faz algumas rodas de conversa como processo de formação. E na roda de conversa de hoje a gente vai falar com a Natália um pouco sobre cuidado, autocuidado, ancestralidade feminina. A Natália tem um trabalho muito bacana com vaporização uterina, é isso, Natália? Isso mesmo. E aí ela vai contar pra gente um pouquinho o que é essa vaporização, o que é esse trabalho que ela faz com mulheres. O meu trabalho, na verdade, é curar úteros, né? Então, a vaporização é só um instrumento ancestral, né, que a gente trouxe aí dos povos originários, também vem de outros lugares, né? E aí a gente traz essa ferramenta para curar úteros, né? Fazer a conexão com o feminino, porque a gente acredita que o nosso útero ele é um receptáculo. Então todas as informações externas, todos os relacionamentos, eles ficam no útero. Então eu uso essa ferramenta, né? Crio banquinhos e também crio terapias para fazer essa cura. E aí você faz esse processo de vaporização, são ervas, tem um blend de ervas, como é que funciona isso? Isso mesmo, aí eu faço um blend de ervas específico para cada mulher. Ah, né? perfeito. Então é personalizado. Personalizado. Isso. Que legal. E aí como é que você faz esse atendimento? A mulher chega com uma questão para você e você vai ali entendendo e qual seria a erva ideal e bacana para ela trabalhar. Normalmente elas vêm por conta do banquinho, né? Então eu estava na compra do banquinho e aí eu ofereço esse trabalho que é a parte da terapia, porque assim a gente não pode usar qualquer tipo de erva. Entendi. Pensa, posso usar qualquer tipo, não. Eu preciso entender o momento da mulher, se tem questão física, se tem questão emocional, porque tudo que está no físico, antes ele nasceu no emocional. Entendi. Então eu preciso entender qual que é o histórico dessa mulher e qual erva é mais apropriada para aquele momento. Perfeito. E como é que você chegou nesse momento da sua vida? Você sempre fez isso a vida inteira? Como é que chegou essa questão para você da ancestralidade, desse retorno, né? Que a gente estava conversando antes de começar, né? A gente falou bastante sobre essa questão da nossa geração ter esse olhar para si, né? Não sei se é um privilégio, mas um tempo maior para pensar sobre isso, né? Quando a gente estava conversando sobre as nossas colaboradoras aqui do livro, tem uma questão do cuidado, mas um cuidado do outro, né? Quando é que a gente começa a olhar pra gente, cuidar da gente, ao mesmo tempo que a gente faz esse caminho para voltar para a ancestralidade, né? Para pensar. Porque a gente pode pensar, por exemplo, minhas amigas, por exemplo, tomam anticoncepcional desde muito jovens, porque tem cólicas menstruais assim gigantescas e aí vai ao médico, né, dentro dessa ginecologia tradicional e aí é remédio e é fármaco e vai e se vira e lida com isso assim. Então como é que você chega neste momento para esse olhar para você e para ajudar outras mulheres também? É uma coisa que tem no livro da ginecologia natural, né, e a gente aprende também na ginecologia natural que a gente passa a nossa saúde, né? A gente transfere isso para o médico. A gente não para se ouvir, para se entender, para saber o que está acontecendo. Então a gente chega no médico, fala, eu tô com isso, o médico vai lá, dá um remédio e você vai embora. A mulher ela não para se olhar, ela não tem esse tempo, porque ela está o tempo todo ali imerso, filho, casa, trabalho. E aí o que aconteceu comigo?
Isso, na verdade, aconteceu depois que eu tive o meu filho. Eu acho que aí, depois que eu pari, né, que eu gestei uma criança, coloquei ele no mundo, veio essa necessidade de me olhar. Eu falei, nossa, eu tô esquecendo de mim. E aí eu fui pesquisar na internet sobre vaporização do útero, comprei um banquinho, fiz comigo e falei, nossa, isso é uma medicina sensacional. E eu já fazia terapia também com florais, que eu também trabalho com florais. E eu falei, nossa, eu preciso espalhar essa cura para mais mulheres. Perfeito. Porque o que o Imaná acredita é que quando uma mulher se cura, todas nós nos curamos juntas. Perfeito. Esse é o meu lema. E assim, quando você faz a vaporização, você não está só se curando, você está curando todos os ancestrais, tudo que veio depois e o que virá. Então as filhas, os filhos também, tudo que vai vir do seu ventre já vem curado. E cura também a mãe, as avós, que é o que você falou, né? Que tem essa questão de só cuidar do outro. Sim. Então a gente vai começando a curar essa linhagem por ressonância e também começa a se olhar. Tá? Máximo, que lindo. Ai. É muito bonito isso, né? Eu não sou mãe, né? Essa é uma questão pra mim, assim, de não querer ser mãe. Muito, sei lá. Acho que é essa questão ancestral mesmo. Mas temos companheiras aí no nosso trabalho. Maiara é mãe, a Aline é mãe de 2. E essa questão da maternidade, né? Desse cuidado maternal é muito presente na nossa vida, assim, né? A gente vai no trabalho, principalmente, como é que a gente consegue organizar para acolher a maternidade junto com as companheiras, né? Se você puder falar um pouquinho, você disse dessa questão de olhar para si depois da maternidade, foi uma necessidade, se você puder falar um pouquinho dessa sua relação com a maternidade, como que é, não só uma questão social, né, mas essa ideia de como que a gente pode também se transformar para criar outras pessoas, né? A gente estava conversando agora sobre as nossas alunas, né? Como é que a gente consegue transformar o mundo também, né? A partir dos nossos desejos. É que a gente acredita que quando a gente cria ou que a maternagem é só quando você pare uma criança. Isso daqui é o seu filho, entendeu? Entendeu? O nosso útero não é só para crianças, né? Trazer um outro espírito. Tudo que a gente cria, que a gente materializa, também a gente pariu, é um filho também. Então a gente coloca energia em tudo isso. Tá? Então a gente tem a gente faz pequenos partos durante a vida. Então a mulher que ela não consegue concretizar, ela não está tendo esses pequenos partos. E aí é o momento da gente olhar para o útero. Que a energia ela vem daqui, o nosso segundo coração é o útero. Então a gente precisa jogar toda essa energia, curar o nosso útero, as nossas ancestrais, para a gente conseguir fazer esses projetos e não necessariamente o filho. O filho às vezes é consequência. Né? Tem muita gente que vem me procura e fala, nossa, eu quero fazer o tratamento, eu tenho um tratamento para a matriz, que a gente é uma matriz, né? A gente recebe um espírito, mas eu não quero ser mãe, não tem problema. Mas você vai ser mãe de outras coisas, né? Na sala de aula, a gente acaba, querendo ou não, sendo ali fazendo papel de mãe de muitas delas. Então, o meu nasceu depois do filho, né? Fazendo o tratamento floral, eu recebi assim, esse insight, falei, não, eu preciso ajudar outras mulheres da mesma forma que eu fui ajudada. E depois que eu saí do meu casamento, né? Eu decidi sair do meu casamento, eu tinha uma relação, até certo ponto era abusiva, e eu decidi largar tudo pra trás, deixei tudo pra trás e falei, não, a partir desse momento vai ser eu e meu filho, e eu vou reconstruir tudo isso. E foi nesse momento que eu criei força, ele a força dele do útero, e essa relação. Consegui ressignificar e estou ajudando agora outras mulheres no mesmo processo. Que maravilha, que bonito isso. E a gente pensar nessa construção social, né? De uma ideia do que eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nessa força do útero como uma força geradora e uma força de potência, de vida, não só de uma vida humana, né? Mas de outras vidas, né? Não tinha parado para pensar nisso. E como a gente tem essa relação de uma cobrança social, né? Você tem que ser uma mulher, que tem que ter um filho, que tem que ter netos, que tem. E às vezes o legado não é sobre isso, né? E aí como essa força, né, que você está dizendo e colocando pra gente de tomar uma decisão, né? Isso é muito importante, sair de um relacionamento e gerar outras coisas e criar outras coisas, né? Isso é muito interessante, muito bonito que eu vi assim. Mas aí eu queria ouvir um pouquinho de você, se você puder falar, claro.
como que é essa relação com as ervas, como é que você escolhe, se você planta, se você compra, se as mulheres têm essa relação. A gente tem aqui no livro, uma das nossas colaboradoras, a dona Disse, ela é raizeira, né, que a gente chama. Ela tem essa questão com as ervas, com as plantas. E a gente foi até a casa dela e a gente fez uma excursão pela mata e ela foi, essa aqui é o chapéu de couro, essa daqui é não sei o quê. E a gente foi pegando, essa aqui é bom pro útero. E assim, é um saber que a gente não tem mesmo. Que a gente ir na farmácia, comprar uma dipirona e pronto, acabou. Como é que você faz esse processo de seleção, de estudo das ervas? Se você puder contar um pouquinho pra gente como é que é isso. Então, eu sou neta de indígena, né? Minha avó, aí era, na verdade, meu pai foi adotado e ela fazia partos. E ela tinha muito conhecimento. Infelizmente, ela não deixou nada escrito, né? Era analfabeta, então não deixou nada ali, foi só de boca. E algumas coisas a minha mãe pegou com ela, passou pra mim. E às vezes, quando eu tô criando alguma coisa, eu meio que sinto, não é meu. Eu falo que o Imaná não fui eu que criei, né? Eu só canalizei. Veio o nome, foi vindo, as coisas foram nascendo. E eu só fui liberando o meu corpo para ser instrumento. Então não é algo que eu falei, nossa, controlei, não, vai ser assim, vai nascer dessa forma. Eu larguei, soltei e foi acontecendo, o Imaná foi crescendo. Então, com as ervas é a mesma coisa. Claro que tem que ter um estudo, né? Porque a erva ela tem a questão fitoterápica, a gente precisa analisar, não pode ser qualquer erva. Mas com base na alquimia, então eu sou terapeuta alquímica, eu tenho esse conhecimento das ervas, que eu estudei. Então eu pego esse conhecimento da fitoalquimia, né? E coloco isso nos blends. Então eu pego a parte fitoenergética e a parte da alquimia e junto, porque na vaporização a gente não olha tanto a questão, a gente olha para o físico, mas ali é mais a parte energética da planta. Então por isso que ela é uma medicina muito completa, porque eu não vou tratar só o físico, eu trato o emocional também. Então foi com esse conhecimento da alquimia que eu consigo criar os blends. Também tem intuição. Às vezes eu estou conversando ali, me vem essa erva para essa pessoa. E aí você. E como é que é esse processo de você entender essa intuição? Eu não sei, assim, né? Quando eu estava na universidade, por exemplo, tinha uma obrigação da intuição estar fora. Sabe assim, tipo, para um trabalho ser sério, vamos dizer assim, ser acadêmico, ser científico, a intuição ela é colocada por fora. Como que a gente gesta sem intuição? Como é que a gente para sem intuição? Não há essa possibilidade. Não tem como, a gente é um ser holístico, a gente é um ser tem que unir tudo, físico, mental, espiritual, não tem como desvincular, porque senão a gente fica só na mente. Sim. Que a questão científica é importante, mas aí você fica só no mental. Não tem que ser assim, tem que ter letras, e a gente tem que deixar isso fluir. Então a intuição vem, eu fico ali, né, com a erva na minha cabeça e eu vou tirando informações da cliente, da consulente, o que você pensa sobre isso, vou tirando e aí ela me responde de alguma forma, porque quem sabe não sou eu. Sim. Como eu falei, eu sou um canal. Você vem com as suas questões e eu vou retirando de você. Você sabe a sua cura. Não sou eu que sei. Então, na conversa, eu consigo retirar isso. O meu estudo é esse, é entender a sua fala. E é completamente diferente da medicina tradicional, né? Se você pensar nesse processo, você chega, o médico mal olha pra você e fala o que você tem e aí te dá uma, sei lá, virose. De pirona, beijo, vai pra casa, tchau. E, né, não tem esse olhar, né, eu acho que esse individual, né, olhar individualmente, esse cuidado, né. E aí você trabalha também com yoga. Eu trabalho com yoga hormonal, porque eu tentei seguir uma linha que fosse agregando conhecimentos ali dentro do que eu trabalho, né, da vaporização. Então, com a vaporização, aí tem o estudo das ervas, da alquimia, porque aí se a mulher ela tem um olhar mais cuidadoso, com mais atenção para o que ela está no momento, eu indico a alquimia, né, o atendimento floral. E
com base nisso, para a gente fazer a abertura da pelve, do útero, trabalhar os hormônios, se tem questão de menopausa, TPM, aí a gente agrega o yoga hormonal. Para fazer um trabalho completo, aí a gente vai trabalhar o corpo também. Não adianta a gente esquecer do corpo, porque o William Reich, que é um psicólogo que ele trabalhava a parte corporal, ele falava muito isso, que o nosso útero, ele acaba ficando espástico, que é o quê? A gente vai fechando ele, endurecendo. Porque, eu não sei você, mas eu escutava isso da minha mãe. Quando eu sentava, ela falava, fecha a perna. Menina, não senta de perna aberta, não. Você tá de vestido. E aí, o que a gente aprende com isso? A sempre fechar, né? Você vê muitas mulheres com a parte do quadril presa, a pelve presa. Isso a gente vai fechando o nosso útero, endurecendo. E é ali que cria. Como que você vai criar com uma coisa presa, amarrada? Então a gente precisa abrir a parte física também. Então é um trabalho completo. Equilíbrio, né? Você falou dessa questão de fechar, né? De estar fechado. A minha mãe, por exemplo, ela teve 3 filhos. Os 3 filhos foram de cesariana, porque ela diz, eu tenho a bacia fechada. Ela fala, minha bacia fechada, tipo, fazer cirurgia e tal. E isso é muito louco, né? Como a gente não pensa nisso, né? Como a gente não se organiza. Você foi falando, eu fui falando, caraca, eu não sou cesariana, porque a minha mãe é essa pessoa, fecha a perna, fica com a perna aberta, tenha modos. E o que é ter modos? O que é ter modos? O que é isso? O que significa E isso? o homem não precisa ter modos, Não, né? ele pode fazer o que ele quiser, né, lindo? Pode, fica à vontade. Muito louco, né? De como a gente vai cristalizando o nosso corpo a partir de um olhar do outro, de uma demanda alheia. E a gente não tem esse tempo para se olhar e para se curar, para se cuidar. Né? Eu já quero fazer uma consulta para curar a minha TPM, que é insuportável. As minhas companheiras que o digam. Olha, gente, é difícil, é choro, cada mês é uma coisa, um negócio muito louco, assim, não consigo entender. E eu acho que esse tempo no capitalismo também é graça pra gente, né? Você fica meio... Quando você se dá conta, tipo, já passaram os 27 dias do ciclo, você já tá de novo nesse ciclo e tá muito louca, ou tá chorando, ou tá querendo morder a cara de alguém, é muito maluco, assim, né? É que eu sigo bastante, gosto de ler muito sobre os povos originários, né? Como eles lidam com os ciclos, e elas têm esse tempo delas, né? De quando elas estão ali na alunação, elas ficam quietinhas, elas não cozinham, elas ficam no momento delas. E o capitalismo trouxe isso pra gente ter que trabalhar no corpo. Você tá menstruada, tá com cólica, só vai. E isso também muda tudo, muda a nossa percepção de corpo, de útero, de criação e tudo. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para a nossa alunação. E parar de olhar para o nosso útero como uma fonte de dor e de sofrimento. Se está doendo, se você está sofrendo, é porque tem questões que não estão resolvidas. Porque a mulher resolvida com o seu útero não sente dor, não sofre. O útero ele tem que estar livre para criar, livre para sangrar. O sangramento é uma limpeza. Eu vejo muito isso em sala de aula. A aluna fala, eu odeio ficar menstruada. Nossa, que inferno, se eu pudesse eu tirava, parava. Gente, é uma limpeza. A gente tem a sorte de ter isso. Sim. E eu vejo muito também, né, com as alunas, um nojo, uma vergonha, que eu acho que é uma construção extremamente social, machista, misógina, né? De que a mulher está suja, de que a mulher está impura, né? Tem toda essa questão. E você ainda dá aula, você ainda trabalha em escola ou não? Não mais? Não, eu abandonei a sala de aula para focar só nisso, toda a minha energia. Mas aí você tem ainda esse processo de educação, né? Você continua... Porque a educação não acontece só na escola, né? Mas você continua então com esse processo. Tem o seu Instagram, né? Também que você faz lives, que você faz, né, acompanhamento ali com a galera. Tem bastante aluna ali que vem me perguntar ainda. Na sala de aula vinha muito isso, né? Questão de abuso. Então eu ajudava elas nesse processo. De entendimento, de autoconhecimento. Perfeito. Má, quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa do seu trabalho? Que você acha importante? Que talvez tenha esquecido de falar? Eu acho que são os detalhes mesmo. E a questão da gente começar
a olhar, é o que você falou, né? Olhar para si, olhar para o autocuidado, olhar para o seu útero, porque as mulheres que vieram antes da gente não tiveram essa possibilidade. Muitas delas, eu vejo muito no consultório, muitas delas passaram a vida inteira não tendo orgasmo, nem sabe o que é orgasmo, nem sabe o que é sentir o próprio corpo. Só foi seguindo o que a sociedade falava para elas. Um filho atrás do outro, não conseguia perceber o próprio corpo. E a gente está aí, um novo ciclo, uma nova geração. Espero de coração que mais mulheres possam ser curadas. Essa é a proposta do Imaná. Perfeito, maravilhoso, muito obrigada. Você agradeço. quer deixar seu Instagram pra gente poder seguir lá, vamos seguir todo mundo? Meu Instagram é @imaná.alquimia. Perfeito, maravilha. Então é isso, Natália, muito obrigada. Eu que agradeço a Gente, oportunidade. Maravilhoso, muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente. Gente, a Natália trouxe aqui pra gente ver o banquinho, a cumbuca, ela vai explicar um pouquinho pra gente. Tem as ervas também, né? Sim, tem as ervas. E aí ela vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona, qual que é dessa galera aqui. Então, o banquinho ele serve para vaporização do útero, né? Eu criei para ter um conforto maior, porque as nossas ancestrais faziam só com a cumbuquinha. E aí eu pensei, né? Vamos fazer uma coisa para ficar mais confortável e ficar mais tempo com a erva trabalhando ali na vulva. Então aí eu criei esse tipo de banquinho aqui. Daí a gente coloca a erva aqui dentro e coloca a madeirinha aqui, que aí a gente pode ter até 3 alturas. Pode deixar aqui embaixo, aqui ou aqui. E aí depende de qual erva você vai usar, é a distância? Ou não? Não, depende da temperatura. Ah, da temperatura que você vai colocar do chá, né? Da água ali. E aí senta aqui e a vulva vai ficar em contato então com a erva. Maravilha. E aí vai junto também o blend, né? Esse blend aqui é o de limpeza, que na alquimia a gente acredita que o primeiro passo para iniciar qualquer tratamento é limpar. Né? Você não pode começar ali, entrar numa casa, querer mudar os móveis sem a gente ter limpar. Então primeiro a gente limpa e depois vai fazendo o tratamento. E aí no meu caso eu olho muito os 4 elementos, para ver se a pessoa está equilibrada ou não nos elementos. Entendi. E aí, então, é um processo, não é chegar e vou me curar e uma sessão e acabou e tô linda, maravilhosa, posso criar, meu útero tá ótimo, não. Não, porque o útero, ele faz a renovação celular. Então, a gente tem que fazer, no mínimo, 3 sessões. Aí você dá um intervalo aí de 28 dias de uma lunação, espera, porque vai ficar reverberando no útero e ele vai fazer essa renovação celular. Vai fazer esse processo de limpeza e cura. Tá? Maravilhoso. Gente, então esse é o trabalho de Natália, lindo, né? Esteticamente lindo, poeticamente lindo, eticamente lindo. Muito obrigada, então, arrasamos. Beijo, galera. Obrigada, gente.